Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar então mais uma videoaula, agora falando sobre os movimentos migratórios dentro do nosso próprio território. Então vamos lá, migrações no Brasil. Migrações externas, ou seja, a vinda de imigrantes aqui para o Brasil. O Brasil foi um país de imigrantes. Primeiramente foi ocupado pelos portugueses, que por sua vez trouxeram para a colônia os africanos escravizados. Imigração forçada. Entre 1850 e 1934, ocorreu a maior entrada de imigrantes no país, os quais vieram espontaneamente da Europa, no auge da agricultura cafeeira no Brasil. Os principais grupos que entraram no Brasil em toda a história da imigração espontânea foram os portugueses, os italianos, os espanhóis, os alemães e os japoneses, como a gente pode ver aí no gráfico ao lado. Lembrando, pessoal, que essa videoaula sobre as migrações no Brasil, ela vai se tratar apenas das migrações espontâneas, tá? Por exemplo, a gente não vai falar sobre a imigração africana, que foi uma migração forçada, né? Apesar dela ter sido importantíssima para o cenário brasileiro, né? Desde o início da colonização, mas nós vamos falar apenas sobre as migrações espontâneas. Bom, além desses imigrantes constituírem mão de obra, né, para a lavoura cafeeira, esses imigrantes vindos de outras nações, após a proibição do tráfico de escravos em 1850, através da Lei Eusébio de Queiroz, vários grupos, né, principalmente alemães e italianos, foram utilizados para a colonização da atual região sul do país. Além disso, eles fomentaram a indústria nascente lá na região de São Paulo, né? Eles serviram também como mão de obra operária nas indústrias. Então, com a abolição da escravidão em 1888, o número de imigrantes aqui no Brasil ele multiplicou-se e se manteve num volume considerável até as primeiras décadas do século XX. Olha que interessante esse fato, né? Muita gente não sabe que essa lei de cotas ela existiu, né? Muita gente lembra desse nome, lei de cotas, e já faz menção à lei de cotas raciais para entrar nas universidades, nos concursos públicos, e não tem absolutamente nada a ver com isso, né? Então, por favor, essa lei de cotas tem a ver com o processo de migrações externas que estavam acontecendo aqui na nossa nação. Esse é o contexto. Então, vamos lá. A partir de 1934, foi estabelecida a Lei de Cotas de Getúlio Vargas, que restringia a entrada de estrangeiros no Brasil, com exceção dos portugueses. O declínio da economia cafeeira decorrente da crise mundial de 1929 afetou o crescimento econômico do país, já que o país mais afetado por essa crise, né, foram os Estados Unidos. E os Estados Unidos ele era o nosso principal comprador de café. Então, com os Estados Unidos entrando em crise e parando de comprar o nosso café, logicamente, consequentemente, a gente também entra em crise, fazendo com que o desemprego aqui ele se torne muito alto. Então, Getúlio Vargas, em 1934, ele estabelece essa lei de cotas aí, restringindo a entrada de imigrantes no Brasil. Então, essa nova lei ela foi justificada neste contexto, né, como uma forma de evitar que o índice de desemprego ele aumentasse ainda mais, provocando assim instabilidade social. Instabilidade social significa levantes populares, significa greves, significa revoltas, e Getúlio Vargas ele não queria isso. No entanto, né, apesar de restringir a entrada de imigrantes no Brasil, como a gente já viu, essa lei também estabelecia que apenas 2% do total de imigrantes de cada nacionalidade que haviam entrado nos últimos 50 anos podiam fixar residência no país. Então, embora numa proporção bem menor a partir dessa lei, o Brasil ele continuou recebendo imigrantes, sobretudo a partir da década de 1940, a imigração aqui para o país ela estava muito ligada à conjuntura da Segunda Guerra Mundial, né? E os principais grupos de imigrantes que vieram nesta época, né, após a lei de cotas, após a década de 1940, foram os judeus, os poloneses, os japoneses, chineses, além de italianos e alemães, e demais pessoas de outras nações europeias, fugindo aí da Primeira e da Segunda Guerra Mundial.
E só fazendo um adendo, pessoal, em 1924, os Estados Unidos já haviam estabelecido a sua própria lei de cotas, né? Que era uma forma seletiva de controle dos imigrantes que ingressavam no país. Os Estados Unidos eles estimulavam os imigrantes do norte da Europa e discriminavam os imigrantes da região mediterrânea ali da Europa e os asiáticos. Eles acreditavam que essas medidas elas também iam fazer jus à crise que assolou os Estados Unidos. E o Getúlio Vargas ele implantou algumas dessas medidas, né, dificultando assim a situação dos imigrantes, inspirado nessa lei de cotas dos Estados Unidos. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, como eu já falei para vocês, vieram é, alguns imigrantes para cá, fugindo da guerra. O Getúlio ele proibiu o ensino da língua estrangeira nas escolas, né? E também proibiu o uso da língua nativa nas escolas dentro das comunidades dos imigrantes, exercendo assim um forte controle sobre as instituições culturais, principalmente alemãs e japonesas. Bom, aqui para vocês eu coloquei outras características, outros aspectos, né, dessa lei de cotas, dessas leis restritivas de Getúlio Vargas quanto à imigração aqui para o Brasil. Olha só, cotas dos 2%. Fixou em 2% o número de imigrantes por ano para cada nacionalidade que entrara nos últimos 50 anos. Os portugueses foram isentos dos 2%. Seleção profissional. 80% dos imigrantes deveriam ser agricultores e só poderiam mudar de profissão após 4 anos. Por quê? Porque a maioria desses imigrantes já estavam experimentando lá na Europa o trabalho dentro das fábricas, o trabalho como operários. E isso, eles vindo para cá, significaria que esses trabalhadores, esses imigrantes, eles iriam trazer junto consigo, né, lutas sindicais, lutas por direitos, ideias libertárias, greve. E Getúlio Vargas tinha pavor a isso, né? Não queria mesmo. Então, ele determinou que 80% desses imigrantes que estavam vindo para cá, nesta época, fossem fomentar a agricultura e a pecuária, né? Seleção social. Dificultou a entrada de pessoas com maus antecedentes e sem profissão definida. Seleção sanitária. Proibia a entrada de pessoas doentes e que apresentavam defeitos físicos. Menores de 18 anos e maiores de 60 anos só poderiam entrar no país acompanhados por pessoas que podiam lhe garantir o sustento. Dava-se preferência aos imigrantes entre 18 e 30 anos, que possam ingressar no mercado de trabalho de imediato. Agora, dando um salto temporal, né? A partir do final do século XX, sobretudo nos anos 1990, o país passou a receber uma enorme quantidade de imigrantes peruanos, bolivianos, paraguaios, argentinos, haitianos, coreanos e chineses, fugindo do desemprego do seu país de origem. Muitos desses imigrantes, a gente já sabe, eles estão em situação ilegal, né? Com vistos vencidos e vivendo na clandestinidade, fazendo com que eles não possam trabalhar com carteira assinada, com que eles não possam adquirir uma casa própria ou montar o seu próprio negócio. Assim, eles acabam trabalhando na informalidade, como ambulantes, ou empregados em empresas também clandestinas, como é o caso dessa imagem aí, né? Nessa imagem, vocês conseguem ver trabalhadores bolivianos, né, em confecções, em oficinas de costura lá na cidade de São Paulo, principalmente ali no bairro do Brás, né, onde milhões de pessoas vão diariamente, saem do Brasil inteiro e vão para o Brás para comprar roupas, né, a indústria têxtil, né, nessa localidade é muito forte.
E essas roupas, na maioria das vezes, são feitas aí em oficinas clandestinas, em situações degradantes, né? Feitas pelas mãos desses imigrantes ilegais, principalmente os bolivianos. Então, muitos desses imigrantes trabalham das 6 da manhã até a meia-noite, sem folga. Quando tem, é apenas uma folga por mês. E por vezes apenas em troca de cama e comida, né? Sem receber salários. Então, você vai ter isso na cidade de São Paulo, mas você também vai ter essa situação em outras regiões e em outras cidades ali do interior paulista, né? E trabalhando aí em confecções que funcionam ilegalmente. E se submetendo a regimes de semi-escravidão, com jornada diária de mais de 18 horas, com certeza com rendimento inferior a um salário mínimo, outras vezes apenas em troca de cama e comida, como eu já disse para vocês. Porém, apesar desses abusos sofridos, né, esses imigrantes se abstêm de denunciar a situação para as autoridades brasileiras, justamente por terem entrado na base da clandestinidade aqui no país, né? O que resultaria em sanções e a deportação para o seu país de origem. Agora, em relação aos haitianos aqui no Brasil, você vê aí essa imagem de um abrigo de haitianos em Brasileia, no estado do Acre, em 2012. Bom, o fato do Brasil possuir uma situação econômica mais favorável que a do Haiti e também o fato de o país ter chefiado a missão de paz da ONU no Haiti também, após um período de insurgência causado pela instabilidade política e a grande corrupção e violência que existia e ainda existe no Haiti, né, mas na época, fez com que o presidente, o Bertrand Aristide, ele fosse deposto e trouxesse uma grande crise política e econômica no país. Além disso, houve também um gravíssimo terremoto que atingiu o país em 2010, que contribuiu para que milhares de haitianos viessem para o Brasil a partir de então. De acordo com os dados do governo brasileiro, ingressaram via fronteira amazônica cerca de 15 mil haitianos desde 2010. Então, esses imigrantes, eles viajavam primeiro para o Equador, para o Peru, e depois entravam no Brasil pelo Acre. Né? Do total de imigrantes do Haiti no Brasil, até setembro de 2014, cerca de 5 mil já estavam no país em situação ilegal. Né? No entanto, milhares ainda mantêm o desejo de partir do Haiti com destino ao Brasil. Essa relação de haitianos no Acre faz com que o Acre, é um estado já tão esquecido pelo governo federal, né, sofra com essa invasão, né, de imigrantes do Haiti, gerando ainda mais, né, crises, instabilidades, violência, gerando inclusive uma crise humanitária, né, porque eles estão em situação de refugiados ambientais, refugiados políticos, e o Brasil não pode repatriá-los, mas o Brasil também não tem condição de inserir eles na sociedade, porque também é um país muito carente aí no âmbito social. Então, fica aí o questionamento, né? O que fazer com esses imigrantes haitianos? Agora aí temos as emigrações de brasileiros, ou seja, brasileiros que saem aqui do país e vão para outros países em busca de melhores condições de vida. Temos aí um planisfério demonstrando os principais destinos de brasileiros residentes no exterior. Você percebe aí, fazendo a leitura, que a maioria destes imigrantes tem como destino os Estados Unidos, a países ali da Europa Ocidental, como Portugal e Espanha, e o Japão. Né? Mas se você for para qualquer país aí do mundo, você vai encontrar um brasileiro. Né? Todos nós temos um parente que está fora do país trabalhando. Né? Então, vamos acompanhar aí a leitura.
De acordo com estimativas divulgadas em 2017 pelo Ministério das Relações Exteriores no Brasil, o Itamaraty, em 2016, cerca de 4 milhões de brasileiros viviam fora do país. A maioria desses emigrantes exercem tarefas de baixa qualificação e remuneração nos países onde escolheram residir. Bom, os principais movimentos, pessoal, os movimentos mais significativos da saída de brasileiros foram registrados ali na década de 1970, com a emigração para o Paraguai, nosso vizinho ali, né, aqui na América do Sul. A imigração de brasileiros para o Paraguai, em sua maioria, foram de sulistas que venderam as suas terras ou perderam o emprego. Isso ocorreu devido à expansão da soja no oeste catarinense e no noroeste do Paraná, o que acarretou a queda nas ofertas de trabalho na agricultura por conta do elevado nível da mecanização nesse tipo de lavoura. Então, esses trabalhadores sulistas, sem perspectiva de trabalho ou terras para cultivar, fez com que eles buscassem terras no Paraguai, até porque as terras no Paraguai também são produtivas e são mais baratas que as terras aqui no Brasil. Então, estes sulistas no Paraguai são conhecidos como brasiguaios. Hoje vivem no Paraguai cerca de 350 mil emigrantes brasileiros e seus descendentes, representando cerca de 5% da população daquele país. A maioria deles ocupa terras na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. E a partir da segunda metade, né, ali dos anos 1980, milhares de brasileiros saíram do Brasil em direção aos Estados Unidos, ao Japão, ao Paraguai e aos países da Europa, como a gente viu aí no mapa, né? Então, milhares de brasileiros de ascendência japonesa foram atraídos por ofertas de trabalho no Japão, já que aqui no Brasil se encontra a maior quantidade de japoneses, né, a maior comunidade de japoneses fora do Japão. E esses brasileiros descendentes de japoneses, muitos tinham formação superior, né? Mas eles emigraram para o Japão para atuar como operários na indústria japonesa ou para exercer atividades pouco qualificadas e com baixa remuneração, né? Para os padrões japoneses. Esses brasileiros são conhecidos como decassegues, que são os brasileiros descendentes de japoneses. Antes de o governo japonês tomar a iniciativa de utilizar a mão de obra desses decassegues, cerca de 2 mil brasileiros já viviam no Japão. Hoje, no Japão, vivem cerca de 317 mil decassegues. O expressivo desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, logicamente, atraiu grandes levas de imigrantes, inclusive de imigrantes brasileiros. Os Estados Unidos são o principal destino dos brasileiros que deixam o país e que lá são conhecidos como brazucas, para fomentar a indústria da construção civil, principalmente, juntamente ali com os imigrantes mexicanos, que são conhecidos como braceiros e também como brazucas, né? Lá nos Estados Unidos, estes profissionais brasileiros, eles exercem trabalhos braçais e de menor remuneração, considerando os padrões dos Estados Unidos, né? Lá eles são babás, faxineiros, engraxates, balconistas, operários da construção civil e que, em sua maioria, estão em situação ilegal. A Europa também é outro destino procurado pelos brasileiros que migram, né? Os países mais procurados são o Reino Unido, Portugal, Espanha e Alemanha. Mas tem brasileiros também aí em toda a Europa. Também lá na Europa, grande parte destes imigrantes brasileiros desenvolvem trabalhos pouco valorizados e estão em situações ilegais, né? Migrações internas, o movimento da população brasileira dentro da nação, né? Os movimentos migratórios internos foram e ainda são muito expressivos no território brasileiro. Dentre os fatores que influenciam os processos migratórios, o trabalho é o preponderante. Esse movimento pode ocorrer dentro de um mesmo país, estado ou município. São as chamadas migrações internas,
que são aquelas em que as pessoas se deslocam dentro de um mesmo território. Tal deslocamento não provoca modificações no número total de habitantes de um país, porém, altera as regiões envolvidas neste processo. Dentre as migrações internas, temos os seguintes movimentos: êxodo rural, migração urbano-rural, migração urbano-urbano, migração sazonal, migração pendular e nomadismo. Então, vamos entender esses movimentos. O êxodo rural, tipo de migração que se dá com a transferência da população rural para o espaço urbano. As principais causas dessa migração do meio rural para o meio urbano são a industrialização, a expansão do setor terciário e a mecanização da agricultura. Migração urbano-rural, tipo de migração que se dá com a transferência de populações urbanas para o estado rural. Hoje em dia é um tipo de migração muito incomum. Migração urbano-urbano, tipo de migração que se dá com a transferência de populações de uma cidade para outra, ou seja, uma cidade urbanizada para outra também urbanizada. Tipo de migração muito comum nos dias atuais, já que hoje a maioria da nossa população é urbana. Migração sazonal, tipo de migração que se caracteriza por estar ligada às estações do ano. É uma migração temporária, onde o migrante sai de um determinado local em determinado período do ano e depois ele retorna, posteriormente volta em outro período do ano. É conhecida também pelo nome de transumância. É o que acontece, por exemplo, com os sertanejos do Nordeste brasileiro. Então, quando é um período de seca lá no sertão nordestino, esses sertanejos, eles saem das suas propriedades, das suas lavouras que estão secas, que estão áridas, e vão para a capital ali do seu estado, ali na região nordestina. Quando é a época frutífera, quando é a época de chuva, onde eles vão plantar e depois eles vão colher, eles retornam para suas pequenas propriedades. Isso é a migração sazonal, porque ela é feita de tempos em tempos, em decorrência das estações do ano, tá? Agora, a migração pendular. Te lembra um pêndulo que vai e volta. Olha só, tipo de migração característico de grandes cidades e regiões metropolitanas, as regiões que abastecem a metrópole, no qual centenas ou milhares de trabalhadores saem todas as manhãs de sua casa, em uma determinada cidade, em direção ao seu trabalho ou em direção aos seus estudos, à faculdade, que fica em outro município, um município maior, né? Retornando no final do dia. Então, esse universitário, esse estudante, esse trabalhador, ele sai da sua cidade, que é conhecida como cidade dormitório, e ele faz todas as suas práticas econômicas, as suas práticas diárias, suas práticas sociais, ele faz em outra cidade, que é uma cidade grande, que é uma cidade maior, no qual ele vai ter mais recursos. Então, ele faz todas as suas vivências, as suas práticas econômicas nessa cidade grande. Depois, no final do dia, ele retorna para a sua cidade, que é chamada de cidade dormitório. Isso acontece entre regiões metropolitanas, entre Hidrolândia e Goiânia, entre Teresópolis e Goiânia, entre Anápolis e Goiânia, Anápolis e Brasília, ali na região do ABC paulista, com a cidade de São Paulo, regiões ali metropolitanas do Rio de Janeiro, com a capital Rio de Janeiro, e etc. Agora, nomadismo, tipo de migração que se caracteriza pelo deslocamento constante de populações em busca de alimentos, abrigo, etc. Esse tipo de migração é típico de sociedades primitivas e, por conta disso, encontra-se em extinção. Então, nessa imagem aí, nesse mapa, nós temos os fluxos migratórios de brasileiros dentro do próprio país, né? Você percebe aí que a maioria aí se destina do Nordeste para as outras regiões. As motivações para as migrações internas sempre acompanharam as ocupações para as atividades econômicas e a disponibilidade de trabalho,
já que o Brasil não se desenvolveu economicamente e infraestrutural de forma homogênea. Então, no período colonial, as migrações internas elas acompanharam os sucessivos ciclos de desenvolvimento da economia regional, relacionando-as com a agricultura de exportação, a criação bovina ou a extração dos minérios, né? A cana-de-açúcar, por exemplo, ela estimulou o desenvolvimento do Nordeste no início da colonização. A criação de gado, ela contribuiu para a ocupação do sul, né, do Brasil e de áreas mais afastadas ali do litoral. E a mineração, ela atraiu migrantes do Brasil inteiro, né, para Minas Gerais e aqui para o centro-oeste, né, do país. Então, as migrações internas, elas também foram influenciadas pelo ciclo da borracha na Amazônia, pelo cultivo do café, que marcou a economia brasileira ali entre o fim do século XIX e as primeiras décadas do século XX, e pelo crescimento industrial no Sudeste, especialmente ali no estado de São Paulo, que se intensificou a partir da Segunda Guerra Mundial. E a partir de 1930, os deslocamentos internos da população brasileira tornaram-se mais expressivos, promovendo uma ampla redistribuição de pessoas pelas regiões. A lei de cotas, como nós vimos, que restringiu a entrada de estrangeiros, a industrialização e o desenvolvimento urbano da atual região sudeste, marcaram a estruturação de um intenso fluxo interno da população brasileira em direção a essa região, a região sudeste, principalmente vindos do nordeste do país. E a partir da década de 1970, devido à expansão da atividade agrícola no centro-oeste e à política de ocupação da Amazônia, essas regiões transformaram-se em novos polos de atração populacional, né? Então, é preciso que vocês entendam, pessoas, que a importância da economia como um fator de migração, ela é primordial. O surgimento de novas atividades produtivas estabelece polos de atração e expulsão populacional em determinadas regiões. Esse é um dos fatores que justificam a concentração da população lá no Sudeste. E nos últimos 2 séculos, desde a mineração até a concentração comercial e financeira, passando pelo ciclo do café e pela industrialização. Migração nordestina. Após a década de 1950, milhões de nordestinos migraram preferencialmente para o eixo Rio-São Paulo. Secas prolongadas, alto índice de pobreza e miséria, falta de emprego e más condições de vida associadas ao grande desenvolvimento desses estados eram os principais fatores que motivaram este fluxo de imigrantes. Então, em busca de trabalho e melhores condições de vida, essa mão de obra barata dos nordestinos foi absorvida por diversos setores da economia, como a metalurgia, a indústria de peças, a indústria de automóveis, construção civil e empregos domésticos, e desempenhou um papel importante no crescimento econômico e na urbanização da região sudeste. A migração da região nordeste para a sudeste é conhecida como interregional, ou seja, porque você sai de uma região e vai para outra região. Então, essa migração da região nordeste para o sudeste foi acompanhada da migração do campo para a cidade. E foi justamente na década de 60 que a população urbana superou a população rural no Brasil. Então, como bem sabemos, a concentração fundiária, a mecanização do campo, o desenvolvimento industrial, a maior facilidade de acesso aos serviços sociais nas cidades, e as maiores oportunidades de emprego e de melhores condições de vida explicam o acelerado movimento populacional em direção às principais cidades do país, né, dos nordestinos para as principais cidades do país, principalmente na região sudeste. Movimentos migratórios atuais. Atualmente, as atividades econômicas tornaram-se mais diversificadas em todas as regiões. Além disso, a guerra fiscal, travada entre os estados que lançam mão da isenção de impostos para atrair empresas, leva à desconcentração industrial, atraindo trabalhadores e suas famílias para outras regiões. Isso aí a gente já viu lá em sala de aula, né? Esse processo tem alterado a dinâmica do fluxo populacional,
caracterizado pelo crescimento das cidades médias de outras regiões e do interior, em um ritmo superior ao das metrópoles, particularmente do Sudeste. O censo de 2016 apontou uma redução no volume total de imigrantes para o Sudeste. Outras regiões passaram a atrair a população e muitos migrantes residentes no Sudeste retornaram à sua região de origem, fazendo este retorno para suas regiões, né, fazendo essa migração de retorno ali, principalmente para o Nordeste. O Centro-Oeste, em razão do crescimento das cidades médias e do desenvolvimento agropecuário e do setor de serviços, tem apresentado o maior expressivo saldo migratório, né, positivo das regiões brasileiras. O desenvolvimento do agronegócio transformou a região Centro-Oeste em um importante polo de atração populacional. Bom, gente, para a videoaula também não ficar muito extensa, vamos dar fim a essa matéria. Então é isso, chegamos ao fim aí de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Até a próxima, tchau!